Cabe destacar que se vocês tiverem dúvidas em relação aos exercícios, tem um chat no campo, um inbox no campo inferior direito da página. Então vocês podem mandar suas dúvidas à vontade e assim a gente vai interagindo mais. Vocês vão provando se estão entendendo ou não o exercício. Beleza. Agora a gente vai para nosso segundo polígono, que é o retângulo. Retângulo também é o que mais cai em questões de vestibular. O Enem é uma questão de retângulo, para calcular área e perímetro. Beleza. Eu coloquei aqui uma definição que é um quadrilátero, ou seja, também possui 4 lados, em que lados opostos são paralelos e iguais, e seus ângulos são iguais a 90 graus. Aqui eu coloquei uma imagem do nosso quadrado, que foi aquele mesmo que a gente colocou, que a gente já viu. E aqui, ó, eu vou completando quadrados. E eu vou completando cada vez mais quadrados e tenho medidas para a base e para a minha altura. O que é altura? Essa medida aqui, ó, vertical. Vou chamar aqui de altura, preenchendo quadrados, a gente conseguiu achar esse retângulo. E aqui, essa medida aqui, eu vou chamar de base. Pode ser tanto aqui em cima como aqui embaixo. Eles têm a mesma medida, porque a definição de retângulo são os lados opostos paralelos e iguais. Beleza. Então, a gente consegue aí calcular a nossa área do retângulo. Então, sobre a pergunta a gente recebeu aqui uma pergunta da Jéssica sobre em quais situações a gente pode aplicar essa fórmula. E é justamente nessa questão de exercício. Ele pega um arame e ele divide em 2 partes. Então, assim, foi uma coisa simples. A gente sabe que a área do quadrado é o lado vezes lado ao quadrado. Beleza, muito fácil. Agora, aí, nessa questão, que caiu no concurso, ele pediu justamente para você pegar um arame, dividir em 2 partes e fazer um quadrado. Então aí ele já complicou um pouco. E assim, ele pode relacionar várias coisas. A gente vai ver nos próximos exercícios que ele joga quadrado, joga retângulo, joga diferentes polígonos, e assim ele te pede qual é a área total. Aí você fica, se você não conhece a área do quadrado, a do retângulo, já fica difícil de resolver. Mas já conhecendo essas expressões, daí fica bem mais legal. Tudo bem? Então, continuando aqui, vamos voltar para o retângulo. Aqui eu estou chamando de base, e aqui a nossa altura. Como diz pela definição, são lados opostos, são paralelos iguais. E todos, assim como o quadrado, esses meus ângulos aqui valem 90 graus. Beleza. Daí eu coloquei outra pergunta, que é sobre como a gente calcula o nosso perímetro. É o mesmo procedimento, a gente soma todos os lados. Então, vou colocar aqui, perímetro, eu vou representar por 2P. Esse é o meu perímetro. Base, mais altura, mais base de novo, mais altura. Somei todos os lados. Então, aí a gente tem, né, que nosso 2P vale nosso perímetro, né, 2 vezes a base, mais 2 vezes a altura. Beleza. E aqui, como é que a gente acha a área do nosso retângulo? É um jeito bem simples. Assim como a gente multiplicava lá no quadrado, lado vezes lado, aqui, ó, a gente multiplica base vezes altura. Daí a gente consegue encontrar a nossa área relativa ao retângulo. Lembrando aqui que a nossa base é B e aqui a nossa altura é H. Então aí a gente consegue calcular a nossa área. Agora vamos para os exercícios. Como é que a gente vai usar isso? Como é que a gente vai ver essas questões em vestibulares e concursos?